Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, terça-feira, dia 22 de fevereiro, festa da Cátedra de São Pedro. A cátedra é a sede do bispo. A cátedra representa a missão conferida por Cristo e pela Igreja ao bispo, ou seja, a missão de pastorear e ensinar. Nós, quando celebramos a Cátedra de São Pedro, estamos celebrando o sinal visível da unidade da Igreja, do Cristo que, através de Pedro e de seus sucessores, ao longo desses 21 séculos, vem pastoreando a sua Igreja. E eu quero te convidar nessa manhã a abrir no Evangelho de Mateus, a sua Sagrada Escritura, tomar o capítulo 16 e os versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós vemos o momento em que Jesus confere a Pedro, nesse Evangelho de Mateus, o pastoreio sobre a igreja. Mais que isso, Jesus funda a sua igreja sobre a rocha que é Pedro. Para um católico, ser católico, professar a fé católica, significa também, além de estar unido a Cristo, que é o Senhor da igreja, estar unido ao Santo Padre, o Papa. Ora, na pessoa de Pedro, o primeiro dos papas, o primeiro chefe da igreja e de todos os seus sucessores. Ao longo de 21 séculos, a igreja sempre teve pastores à sua frente, a conduzindo. É certo que alguns dos papas que nós tivemos não mereceram o ofício que receberam do Senhor, porque foram verdadeiros déspotas, foram hipócritas, foram verdadeiros lobos em pele de cordeiro. Mas, irmãos e irmãs, nesses 21 séculos, nós tivemos uma infinidade de homens que foram fiéis, que deram a sua vida pelo rebanho, que consagraram toda a sua história à pregação do Evangelho, a defender a fé, a morrer por ela. Quantos são os papas mártires? Lá, da sede da igreja, do trono de Pedro, de lá o Senhor fala a todo o seu povo, de lá o Senhor fala a toda a sua igreja. E nós, como bons católicos, devemos ouvir e acolher. Claro, nenhum de nós é obrigado a acolher qualquer palavra do Santo Padre que vá contra a doutrina e aquilo que o Evangelho, na pessoa de Jesus, nos ensina. Nós não somos obrigados a concordar com os erros de qualquer um dos santos padres, mas nós não podemos perder de vista que, para além da figura humana, quem governa a igreja é o Cristo. É o Cristo. E o Senhor disse: as portas do inferno nunca prevalecerão sobre elas. Non prevalebunt. Não prevalecerão. E de fato, as portas do inferno até hoje não prevaleceram sobre a igreja. Dizem que a igreja vive a sua maior crise de fé, crise de autoridade, crise moral, crise de identidade. Eu creio nisso. Aliás, eu creio até que muitos que se dizem católicos nem mesmo creem que Jesus é Deus, mas continuam dentro da igreja se fazendo de bons católicos. Quantos são aqueles que desprezam a doutrina ensinada por Pedro e pelos apóstolos, pelos sucessores de Pedro? Quantos são aqueles que difamam o sucessor de Pedro? Quantos são aqueles que difamam a esposa de Cristo, a igreja, da qual Pedro é o guardião e o guia? Nós que somos católicos somos convidados
a assentir com a nossa vontade ao chamamento que o Senhor nos faz através daquele que Ele colocou diante do seu rebanho. Mas, se aquele que o Senhor colocou diante do seu rebanho não for fiel ao seu chamado, o Senhor o cobrará. O Senhor pedirá contas a ele da tarefa que lhe foi confiada. Portanto, a nós cristãos católicos, o que nos cabe? Ficar por aí falando mal do Santo Padre e o Papa? Não, rezar por ele. Dobrar os nossos joelhos por ele, pela Igreja, para que ele não se dobre às vontades do mundo, para que ele não faça o que o grupo X ou Y de cardeais quer que ele faça, mas que ele faça a vontade de Deus. E o Senhor jamais vai contrariar tudo aquilo que ao longo desses 21 séculos Ele veio propondo à Igreja. Mas os homens sim podem contrariar a vontade do Senhor. Por isso é dever nosso sim, de católicos, rezar pelo Santo Padre e o Papa, para que ele seja fiel, para que ele não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que ele permaneça firme no caminho que conduz a Cristo. E atrás dele venhamos nós em direção ao Senhor. Que Deus te abençoe e hoje não se esqueça, reze que seja uma Ave Maria pelo Santo Padre e o Papa. Até amanhã. Eu venho agradecer a todos que estão nos ajudando com as suas doações financeiras a manter no ar este canal. Agradeço a você também que está nos acompanhando, assistindo os vídeos, curtindo, compartilhando, para que a palavra de Deus possa chegar a mais e mais corações. Para você que chegou hoje, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, para que você não perca nenhum de nossos vídeos diários de meditação da Palavra de Deus. Meu muito obrigado a todos, que Deus os abençoe pelo apoio e até logo.